Glória a Deus, quero saudar os irmãos na paz do Senhor, amém? Glória a Jesus, que Deus maravilhoso, aleluia, estamos gratos até aqui por Ele estar presente neste lugar. Glória a Deus, abra sua Bíblia em Atos capítulo 12, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo de número 12. Glória a Deus. Se o culto acabasse aqui na leitura que a irmã Manu fez, já estaria bom para mim, viu, irmãos? O Senhor falou comigo aqui na leitura da palavra, no Salmo 91:11. Porque aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Só esse versículo a gente já ia embora feliz, né, irmão? Glória a Deus. Ser protegido pelos anjos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quem trouxe Bíblia, deixa aí aberta. Quem não trouxe, não tem problema. Vamos acompanhar aqui no telão. Glória a Deus. Atos, capítulo de número 12. Vamos ler em nome de Jesus. Na minha versão, diz assim: naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja com o objetivo de maltratá-los, e matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas em 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e a sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe também a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia passaram a primeira, segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou da mão de Herodes e de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam
reunidas em oração. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O texto por si só, irmão, já é uma maravilha, não precisava mais nem pregar, né? Aleluia, irmão, que grande e maravilhoso milagre. Quando a igreja ora, alguma coisa de diferente vai ter que acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Herodes, para a gente falar aqui no nosso linguajar, né, para a gente poder entender, não usar muita palavra difícil, que eu até nem sei. Herodes queria fazer média com os judeus, porque a fama dele não estava muito boa com os judeus, e aí ele ouviu que estava crescendo de forma desordenada, que para eles era uma seita, a seita dos nazarenos, aqueles homens que falavam sobre o caminho. E aí Herodes tem um pouco de experiência sobre prender esse povo, porque mataram Jesus, colocaram uma pedra, mas ao terceiro dia ele saiu da pedra. A pedra saiu, afastou e ele saiu do túmulo. Então, mesmo morto, mesmo com seguranças, Jesus saiu e saiu andando, caminhando. Tinha soldados ali vigiando o sepulcro, mas não conseguiram segurar, glória a Deus, Jesus dentro daquele túmulo, e é porque estava morto. Aí Herodes, sabendo disso, pega 16 soldados. Primeiramente o texto vai dizer que ele pega o Tiago, irmão. Se a gente for falar aqui o nome dos discípulos, a gente vai se lembrar de Pedro, Tiago e João, né? São os mais que a gente sempre vai estar o texto descrevendo. Ele pega Tiago para fazer média com os judeus, e a Bíblia diz que ele vai matar Tiago, vai arrancar o pescoço de Tiago. E aí ele viu que a fama dele começou a crescer, o ibope dele com os judeus começou ali a ganhar um pouco de status. E ele queria ali ficar mais importante, agora ele vai pegar o maior chefe, o maior exemplo da igreja, ele vai querer calar a boca da igreja, dando ordens, matando, perseguindo, vai querer fazer com que a igreja se cale, pare de pregar, pare de falar. Aí ele coloca as mãos sobre Pedro. E aí Pedro, acredito que não tem aqui no Brasil uma fortaleza como essa aqui. Um simples pescador ser colocado em uma prisão de segurança máxima. Tinha 16 soldados. E mais, colocando algemas nas mãos, algema nos pés. Pedro estava totalmente amarrado, acorrentado. Se ele se mexesse, o soldado, despertava. Louvado seja o nome do Senhor. Herodes, o versículo de número 3 vai para vocês, para os irmãos poderem compreender. Herodes observa que essa atitude agrada aos judeus. Por isso que ele prossegue na perseguição, prendendo a Pedro. Só que ele queria apresentar a Pedro como um troféu. Queria apresentar à igreja: eu acabei com a seita dos nazarenos. Eu acabei com o líder maior. E eu acredito que ele começou ali a falar, a ir passando mensagens. Olha, eu já matei o Tiago, um dos líderes, cortei a cabeça dele. Agora não vai ter mais esse povinho aí pregando e falando, se reunindo, falando de Jesus, cantando louvores. Não vai ter mais esse negócio aí não, pode ficar tranquilo, acabou. Eu consegui paralisar, prendi o chefe maior, está preso em uma prisão de segurança máxima.
E assim que passar a festa, e assim que passar a Páscoa, eu vou apresentá-lo a vocês. Ele já está decretado, vai morrer, vai acabar. Ninguém vai mais orar, ninguém vai mais cantar, acabou. Ele começa a falar com o povo. Eu fico imaginando todo o Israel sabendo. Agora sim, nós vamos poder aqui continuar com a nossa lei. Aquele povo que vivia aí cantando uns hinos que a gente nem entendia. Aquele povo que vivia aí todo empalitosado, com a Bíblia debaixo do braço, correndo para um lado e para o outro. Nós não vamos mais ver aquele povo, acabou. Não vai ter mais isso. Está encerrado. Era um troféu. Pedro era um troféu para aquele povo. Mas só que o texto que nós lemos vai dizer que uma irmã chamada Maria, a mãe de Marcos, o mesmo que tem aqui um evangelho, o João Marcos aqui, ela abre a porta da casa dela. Vai ter oração aqui na minha casa. O Herodes está pensando o quê? Está pensando que vai paralisar a igreja? Vai não. Nós vamos fazer um círculo de oração aqui na minha casa e vamos começar a orar pelo nosso líder. Mas Pedro está preso. É difícil, irmão Duarte. Rapaz, a segurança lá não tem como sair não. Irmão, eu ouvi dizer que tem 16 soldados prendendo ele. É impossível. A irmã Maria, tem nada não, nós vamos orar. Tem nada não, nós vamos continuar orando. Era o período de Páscoa. E o texto que nós lemos vai dizer que no dia seguinte, o Herodes ia apresentar o troféu dele. Está aqui o Pedro, ó. Esse aqui vai ser morto. No dia seguinte, aí a Bíblia, o texto que nós lemos, vai dizer o seguinte, que o terrível estava dormindo, irmão Duarte. O cara ia morrer no dia seguinte e ele estava dormindo. Aí eu pergunto para você, o que é que tem tirado o teu sono, irmão? O que é que você está se acordando de noite? Meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? E agora? O que é que vai acontecer? Como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou pagar aquilo? E agora? Essa pandemia, meu Deus! Eu não estou conseguindo nem dormir. Irmão, pelo amor de Deus, vai dormir, irmão. Tu não está vindo para o círculo de oração. Tu não está orando. Então alguma coisa vai ter que acontecer na tua vida. Vai acontecer na tua casa, no teu lar, em nome de Jesus. Irmão, enquanto o povo dava glória lá na casa da irmã Maria, ô glória, tá com a oportunidade, a irmã Dalva vai orar hoje, glória a Deus, aleluia. Lá vem a irmã Dalva receber uma oportunidade na casa da irmã Maria. Ela está aqui orando, intercedendo, não está vendo o que está acontecendo na casa dela, mas o anjo está indo lá. Oportunidade para o irmão Duarte louvar. O irmão Duarte está louvando, está adorando. Enquanto isso ele não está vendo. Mas o anjo está indo lá. Enquanto o louvor, a oração, a pregação, o glória está subindo na casa, na oração da irmã Maria, o anjo está indo lá. Você não está vendo, mas o anjo está indo lá, porque o glória está chegando lá em cima. Oh, glória! Aleluia! O anjo está indo lá.
Mas era um presídio de segurança máxima, não tinha como entrar. Não tinha chave, o anjo não tinha chave, o anjo não conversou com Herodes, o anjo não conversou com o chefe da guarda, mas a Bíblia está dizendo que o anjo entrou e os soldados não se acordaram. O Pedro estava todo amarrado, todo algemado, irmão Duarte. Aí o anjo vai lá no terrível que estava dormindo, despreocupado, vou morrer amanhã, dizendo Herodes, mas Jesus disse que eu ia ficar velho, eu tinha uma promessa, foi Jesus que me disse, então eu vou dormir. Eu fico imaginando, se vocês quiserem ficar acordado aí, me vigiando, não tem problema não, mas eu vou dormir aqui. Mas tu vai morrer amanhã, cara, como é que tu consegue dormir desse jeito? Tem tanta coisa para você resolver. Ah, eu vou lá perder minha noite de sono, tá ficando doido? Só se for na vigília, orando. Mas aqui dentro, preso, eu vou dormir. Vou descansar. A Bíblia diz que o anjo vai lá, toca do lado do Pedro, ó. Acorda aí, meu filho. Te acorda aí, te levanta aí. Aí o terrível vai, começa a se levantar, e eu fico imaginando, quando a gente se acorda assim um pouco tonto, né? Sem saber o que está acontecendo, às vezes a gente vai assim, tomar uma água no banheiro, fica sem entender um pouco por causa do sono, ele fica sem entender o que está acontecendo, mas só vê um clarão no meio daquela escuridão, no meio daquele presídio, com aquelas lamparinas acesas, ele vê o clarão do anjo. Ele escuta o anjo falando com ele. Acredito que ele se levanta e na hora que o anjo toca, as correntes começam a cair. Começa a cair da perna, começa a cair do braço. Glória a Deus, é o anjo tocando. Glória a Deus. Se durante o louvor, se durante o teu glória, o Senhor está tocando na tua vida, pode ter certeza que as correntes estão começando a cair, em nome de Jesus. As correntes estão começando a cair, em nome de Jesus. Aleluia. Ah, o anjo estiveste aí, rapaz. Coloca tua sandália. Coloca tua capa e segue-me. Aonde eu pisar, você pisa, não passa na frente do anjo. O que eu mandar você fazer, você faz, não passa na frente. É o que eu mandar você fazer, você faz. Se eu pisar aqui, você pisa. Se eu pisar acolá, você pisa acolá. Mas não passa na frente do anjo. Pedro começou a andar. Era 16 soldados, ele vai passando por 4, vai driblando mais 4, vai passando mais por outros, e a Bíblia vai dizendo que as portas vão começando a se abrir, porque quando a gente obedece, quando a gente está pisando aonde Deus está mandando nós pisarmos, não precisa de chave, não precisa de jeitinho, não precisa de forçar, a porta vai se abrir, a porta vai se abrir. O texto vai dizer que na última porta, já na saída, é uma porta de aço, de ferro. Eu fico imaginando o peso ali daquela porta, irmão. Não dava nem que ele empurrasse. Os historiadores vão dizer que precisava de pelo menos 3 juntas de boi, ou seja, 6 boi para amarrar o jugo nas costas e arrastar a porta para ela poder se abrir. O tamanho do peso da porta, da dificuldade. Rapaz, o homem estava realmente preso, viu? Realmente preso. Mas quando ele chega, não tinha sensor,
Não tinha controle remoto. Hoje eu fui visitar um cliente. Quando eu cheguei no meu carro, aquele portãozão pesado começou a se abrir assim na minha frente. E a gente pensa, rapaz, eu sou importante, rapaz. Já conhece meu carro. Não perguntaram nem meu nome. Eu fui passear sábado, cheguei lá na porta do condomínio, aí o porteiro sai, já conheço, pode entrar, meu amigo. A gente fica assim, feliz, né, quando a porta vai se abrindo, sem nenhum esforço. Imagina o cara que estava preparado para morrer, que estava preparado para perder a vida, que estava lá num buraco de escuridão. Quando aquele portão começa a rolar, que ele começa a ver o clarão. Oh, glória, porque ele estava seguindo os passos do anjo. Começa a ver aí pela fé um clarão assim. Não tenho dizer, né? Uma luz lá no final do túnel. Pois é o anjo abrindo a porta assim para você ver essa luz. Em nome de Jesus. Oh, glória! Irmão, a Bíblia vai dizer que Pedro não sabia se aquilo ali era uma visão, se aquilo ali era um sonho. Ele estava meio desnorteado, irmão. Sabe por quê? Porque estava tendo oração lá na casa da irmã Maria. A oração era constante, era fervorosa. A oração não parava. E aqui nos dá um sentido que era uma vigília. Aqui também nos dá um sentido que não foi só um dia de oração. Quando terminava um, é igual aqui, quando a gente faz. Começa 7 horas e acaba 7 horas da noite. Aquilo ali deu da vitória, irmão. Aquilo ali não é em vão, não. Da mesma forma, era lá na casa da irmã Maria. Quando terminava um grupo, o outro já chegava. Opa, é minha vez. Vamos orar pelo Pedro. Vamos orar pelo pastor Pedro, pelo irmão Pedro. Vamos orar por ele. Era constante, era de forma fervorosa. Ninguém ia só por ir, não. Era o povo dizendo, vai, Senhor, abre a porta. Vai, Senhor, desamarra o Pedro. Tira as algemas, tira as cadeias, tira do vício. É a oração que você pode estar fazendo aqui na casa da irmã Maria. É a oração que você pode estar vindo aqui há várias segunda-feiras fazendo. O anjo está ouvindo, está intercedendo, está olhando a tua vida, a tua oração. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, quando chega do lado de fora, que a porta se abre, o anjo sai, porque quando a presença assim, irmão, o céu não se afasta assim por algum momento, e a gente não volta para a nossa realidade, a gente fica eternamente no mesmo lugar. Se o anjo não tivesse, ele tinha ficado ali. Quando os soldados se acordassem, prendia ele de novo. Eu tive uma experiência de 2 segundos do céu. Estava aflito, abatido, Deus me deu assim, uma visão assim, subindo, irmão, foi 2 segundos. Mas se não tivesse parado, eu tinha ficado dormindo até hoje, porque é bom demais. Não dá para trocar a experiência com o céu por este negócio aqui não, irmão. Pela terra. Nada se compara ao céu. Nada se compara à presença. Nada se compara à presença celestial na nossa vida. O anjo precisou se ausentar. Te vira aí, Pedro. Vai agora aí, sai daí. Senão ele tinha ficado lá até hoje. Quando o anjo se ausenta, aí ele, para onde ele vai? Para uma referência. A casa da irmã Maria. Eu tenho certeza que quando eu chegar lá, alguém vai abrir a porta para mim. Quando eu chegar lá, alguém vai me socorrer, porque lá tem um crente. Quando eu for lá, quando eu pedir socorro lá, ela vai abrir a porta, porque eu sei que ela é crente. Para onde é que ele vai? Poderia ir para qualquer lugar ali em Jerusalém. Mas para onde é que ele vai? Para onde tem referência. Para onde ele tinha uma referência.
Ele não foi para qualquer lugar não, viu, irmão? Foi para quem tinha referência, vida no altar, conhecia, tinha intimidade com a irmã Maria. Ele sabia que lá ele podia contar. Aí ele vai caminhando pelas ruas escuras, chega no momento, talvez ali, do maior clamor, da adoração. Aí a Bíblia vai dizer, eu não li todo, irmão, mas depois os irmãos lê que é profundo aqui esse capítulo. Ele começa a bater na porta. Isso é, mas como assim, Jesus? As portas não tinham todas se abrido para ele. Uma porta de ferro que precisava até de boi para levantar. E agora ele está batendo na porta. E o texto vai dizer que ele perseverava, batendo, perseverando. Na hora dessa eu acredito que ele ficou com medo, viu, irmão? Porque olhando assim para trás, de repente o anjo não está mais aqui perto de mim. Qualquer momento chega aqui algum soldado. E aí vai uma jovem chamada Rod. E quando ela vai lá ouvir, ela escuta o batido e a voz de Pedro. Ela conhece, porque a voz do pastor, do pregador, ela sabia que era Pedro. Na calada da noite, se a gente estiver fazendo uma vigília aqui, e alguém bater ali no portão, vai ficar todo mundo com medo de abrir. Mas se alguém falar e for o nosso pastor, a gente vai conhecer a voz dele. Não vai? Então ela conheceu a voz de Pedro. Opa, os irmãos estavam orando aqui nesse instante por ele, e eu estou ouvindo, eu não estou entendendo o que é isso aqui. Aí ela vai correr, ela não abre a porta. Mas Pedro continua batendo, perseverando. Sabe por quê, irmãos? Que algumas portas na tua vida, pode deixar que é o Senhor que vai abrir. Mas outras portas na tua casa, na tua vida, você vai ter que continuar perseverando, batendo e falando. Abre, Jesus. Abre, Jesus. Abre, Jesus. Abre aqui a porta, Jesus. Abre aqui a porta, me dá saúde, Jesus. Abre aqui a porta, me dá emprego, Jesus. Abre aqui a porta, me dá sabedoria no meu lar, Jesus. Abre aqui a porta, vai continuando batendo, irmão. Sabe por quê? Porque já já a Rod vai interceder por você. E aí eu associo aqui este texto desta jovem intercedendo para que alguém abrisse a porta, como o nosso próprio Jesus Cristo intercedendo por nós. O Espírito Santo com gemidos inexprimíveis, intercedendo por nós. Quantas vezes não sabemos pedir, não sabemos orar, não sabemos cantar, não sabemos nos apresentar na presença de Deus. E Ele está lá traduzindo o nosso choro, traduzindo a nossa oração, traduzindo o nosso gemido. Leva até o altar de Deus e olha, Senhor, é o teu povo, está orando dia de segunda-feira, lá no círculo de oração, dirigido pela irmã Aurineide. Atende eles lá, Deus. Responde a oração deles lá, Senhor. Continua perseverando. Continua batendo. Lá vem o povo para abrir. Eu não estou acreditando. Duvidar até da menina. Não é possível, não é ele. Mas era difícil demais. Era impossível, não tinha condições para construir a nossa casa ali. Eu achava impossível, irmão Duarte. Uma coisa simples, mas consegui construir. Para bater uma meta que a gente está tentando alcançar na empresa, está com 5 meses. Só foi dobrar o joelho, a gente conseguiu. A gente bateu, nós batemos. Eu não sei qual é a tua área que tu precisa,
Pode ser financeira, espiritual, física, sentimental, de estar precisando de medicamentos para poder dormir. Eu lá sei o que é que tu precisa, mas Deus sabe. Continua batendo em nome de Jesus. É o batismo com o Espírito Santo? É algum dom? É. Continua batendo. A Rod já está falando, ó, o Pedro está lá fora, vai lá abrir a porta para ele. A irmã Aurineide está lá, a irmã Dalva está lá, a irmã Manu está lá, a irmã Beth está lá, a irmã Tânia está lá, a irmã Duarte está lá batendo. Abre a porta para ele. Está na hora de abrir a porta para ele. Deixa ele entrar em nome de Jesus. Vai lá, abrir a porta para ele. A porta é aberta, irmão. Pedro entra. Pedro dá o testemunho. Pedro chega no meio da vigília. Eu quero uma oportunidade para dar o testemunho aqui hoje na vigília. Quando Jesus te abençoar, irmão, não foge da casa do Senhor, não. Vem aqui contar o testemunho, alegrar a nossa vida, né, irmão Duarte? A gente é edificado com o teu testemunho, o que Jesus fez na tua vida. E círculo de oração tem que ter testemunho, irmão. Ninguém está cultuando aqui um Deus morto, um Deus que não tem braço, um Deus que não tem visão, ouvido, audição. Ele está ouvindo o teu clamor, a tua oração. Vai ter testemunho aqui na oração da irmã Aurineide. Vamos tipificar aqui, né? Teve milagre na casa da irmã Maria. Por que não tem aqui no Olavo Oliveira, na oração das irmãs? Tem que ter milagre. Oh, glória! As algemas estão sendo quebradas. Senhor, salva o meu marido. Continua vindo. Continua orando. O Senhor vai tirando as algemas. É vício de cigarro, de bebedeira. Deixa com Jesus. Ele vai fazer. Oh, glória! Pedro pediu a oportunidade, levantou a mão. E o milagre que Deus tem na nossa vida é mais do que a gente pode imaginar. Por um momento, Pedro não estava acreditando no que estava acontecendo. Rod não estava acreditando no que estava acontecendo. A irmã Maria não estava acreditando que Pedro estava ali participando da oração. De repente tem algum familiar aqui seu, e a gente nem vai mais. Jesus salvou, meu Deus, eu nem acredito. Se a minha mãe tivesse viva hoje, ela não ia acreditar que eu estava aqui no altar pregando. Mas de jeito nenhum, meu Deus, mas Jesus ouviu a minha oração, Jesus ouviu o meu clamor, meu Deus, eu nem estou acreditando. O que Deus faz na nossa vida, o que Ele vai fazer na tua vida, na tua casa, é para deixar o povo perplexo, mas eu não acredito, meu Deus, aconteceu. A irmã perseverou na oração. A irmã perseverou batendo na porta. A irmã perseverou, era toda segunda. Ela estava lá. Glória a Deus, ela estava lá perseverando. Pedro dá o testemunho e deixa mais um recado. Vai dizer o seguinte: ó, irmã Maria, anuncia por aí o que aconteceu na minha vida. Pode falar de mim. Pode falar da minha vida. Eu dou autorização. Mas não era falando de mal não, não era fofoca não, era dando testemunho. Aonde a irmã Maria chegava, ela dizia: rapaz, tu não vai acreditar o que aconteceu na vida de Pedro. Tu não vai acreditar o que aconteceu na vida da irmã Keitiane. Rapaz, foi incrível o que Deus fez. Foi um milagre tremendo. Foi maravilhoso, foi poderoso o que Deus fez. Rapaz, tu lembra da irmã Camila?
Rapaz, foi mesmo? Foi Deus que fez. Mas na família toda. Meu Deus, salvou a irmã do irmão Jonathan, não acredito. Salvou. Meu Deus, foi mesmo? Foi. Deus é Deus. Abriu a porta, mas não acredito. Foi Deus quem fez. Porque o povo não parava de orar. O povo não parava de clamar. Herodes não calou a igreja. Assim como a pandemia não calou a igreja. Às vezes só tinha 6 pessoas aqui, né, irmão Duarte? E a gente ficava aqui se alegrando, os irmãos de casa também, e muitas vezes assistindo o culto solitariamente em casa, mas sentindo a presença de Deus, porque decreto não para a igreja. Herodes não parou a igreja, o Pilatos não parou a igreja, o presidente não parou a igreja, o governador, a pandemia, nada para a igreja, em nome do Senhor Jesus. Ninguém cala a igreja, ninguém para o povo que ora. O ciclo de oração era conhecido antigamente, eu não sei se os irmãos lembram, mas eu vou lá para o ciclo de oração, as irmãs do Cocó são do fogo. Vou me alegrar, essa identidade não pode faltar no ciclo de oração, irmã. Temos que resgatar sinais, prodígios, maravilhas, curas, libertações, testemunhos em nome de Jesus. Oh, glória! Em nome de Jesus. Sabe o que é que aconteceu com Herodes, irmão? Ele ficou com tanta vergonha que teve que se ausentar de Jerusalém. Saiu da cidade com a cara, com tanta vergonha que ele tinha. Pensava que ia colocar a mão no Pedro. Teve que sair da cidade. E aí o texto vai dizer que ele se apresenta em uma reunião em uma outra cidade. E o povo começa a falar, voz de Deus e não de homens. E a Bíblia vai dizer que ele não deu a glória que pertence somente a Deus. E aí ele cai comido de bicho. Glória a Deus. Herodes ficou pelo meio do caminho e a igreja prosseguiu. Para a glória do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu quero, passei 5 minutos, me perdoe, irmãos, em nome de Jesus. Mas que Deus abençoe esta igreja, em nome de Jesus, amém e amém.